Você está na ZYV 512, Rádio Portal Sudoeste. Rádio Portal Sudoeste. Frequência modulada em estéreo, 104,3 MHz. Estúdios na Avenida Presidente Vargas, 1182, Livramento de Nossa Senhora, Bahia. Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma excelente tarde para você de rádio ligado na Portal Sudoeste. Terça-feira, 2 de setembro de 2025. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa, traz a sua denúncia, a sua reclamação no nosso telefone, nosso WhatsApp, 77-3444-1043. E acompanha ao vivo através do nosso site, www.radioportalsudoeste.com.br, ou também pelo nosso aplicativo. O Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, conta com a apresentação do Luiz Brito e do Luciano Santos. Luciano, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Uma excelente terça-feira para todo mundo, hein? Estamos ao vivo para mais uma edição. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Informações do Instituto Clima Tempo apontam que Livramento de Nossa Senhora, Brumado e boa parte dos municípios da região sudoeste da Bahia registram esta terça-feira sol com muitas nuvens durante o dia, períodos também de céu nublado. À noite teremos aí céu com muitas nuvens, temperatura mínima em 16, máxima não passa dos 25 graus, e as informações são do Instituto Clima Tempo. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apenas começando. A gente agradece a sua companhia, sintonia e audiência. Temperatura mais amena hoje em toda a nossa região. Clima e temperatura hoje é embrumado, Luciano. Nuvens bastante carregadas, né? Muito carregada mesmo. Até pareceu que no início da manhã a gente teria aqui uma, né, quantidade de chuva na nossa cidade, mas por enquanto ela ainda não chegou, mas as nuvens estão bastante carregadas. Ok, então tá aí, né? Hoje também a gente tem entrevista? Temos sim, hoje nós teremos entrevista aqui com o advogado, né? O doutor Guilherme Bonfim, ele que vai estar trazendo aqui algumas denúncias com relação à cidade de Brumado, hein? Muita coisa absurda ainda acontecendo na capital do minério. Então tá aí, daqui a pouquinho, gente, a gente traz aí essas e outras informações também. Vamos começando aqui com as nossas pautas. Deixa eu começar falando da Polícia Civil, que recuperou aí uma motocicleta roubada em Poções. Isso foi na segunda-feira, ontem, dia 1º, não é? Por volta das 14 horas. Investigadores da Polícia Civil de Poções recuperaram uma motocicleta com sinais de adulteração durante diligências realizadas na Avenida Boa Nova, no centro da cidade. A equipe recebeu informações sobre uma moto suspeita e localizou aí uma Honda CG 160 Fan de cor vermelha, ano 2016, que apresentava indícios de adulteração no chassi, motor e placa, além de incompatibilidades na documentação e no sistema de segurança policial. O condutor do veículo, um homem de 22 anos, natural de Poções, relatou que havia adquirido a motocicleta há mais de 2 anos, em troca de seu antigo veículo, mas não se recordava da pessoa com quem realizou a negociação e afirmou desconhecer a origem lícita do bem. O jovem foi ouvido e responderá em inquérito policial regular. A motocicleta será encaminhada para a perícia a fim de identificar sua verdadeira origem e o veículo original adulterado. Será que a polícia acreditou nessa conversa dele? Que não lembra de quem comprou a moto? Mas sempre é assim, né? Sempre aquela velha conversa. Vai que sei. Cola. Não sei quem é, não sei quem foi, né? Não me lembro o nome dele. Não quis foi entregar, né? Mas sempre é assim, né? Olha, Companhia Independente de Polícia Rodoviária flagra transporte irregular de gado em Brumado, hein?
Policiais militares da Companhia Independente de Polícia Rodoviária flagraram na tarde deste domingo um veículo transportando aí bovinos sem a documentação obrigatória no município de Brumado. A abordagem ocorreu por volta das 17h30 durante fiscalização de rotina no posto da unidade. No interior do veículo foram encontrados 8 animais sem guia de transporte de animais, a GTA, documento exigido por lei aí e para deslocamento de gado e considerado essencial para o controle sanitário e rastreabilidade aí dos rebanhos. Diante da irregularidade, a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, ADAB, foi acionada para adotar as medidas legais e cabíveis. O órgão responsável por garantir a segurança sanitária animal e vegetal no estado, além de coibir práticas que possam representar riscos à saúde pública e ao setor agropecuário. A Polícia Rodoviária reforçou que a operação integra um conjunto de ações permanentes de fiscalização voltadas tanto para a segurança viária quanto perdeu-se a conexão aí, né, do Luciano, né? Então, a CIPRV, né, dizendo aí que o órgão, né, pretende garantir a segurança sanitária animal, vegetal no estado, além de coibir práticas, né, que possam representar riscos à saúde pública, o setor agropecuário, e também reforçou a operação integra, né, que a operação integra aí um conjunto de ações permanentes de fiscalização voltadas tanto para a segurança viária quanto para a regularidade no transporte de cargas animais em rodovias baianas. Infelizmente é o que bem tem, né? Transporte irregular, mas a Companhia Independente de Polícia Rodoviária, a CIPRV, está de olho, Polícia Rodoviária Federal está de olho, forças de segurança do nosso estado estão todas atentas aí, inclusive no último domingo houve até apreensão aí de drogas, mais de 260 quilos de drogas lá em Urandi, ou seja, a polícia está bem atenta aí com essas irregularidades, então parabéns à CIPRV por essas ações também aqui nas rodovias da região. Gente, 24º Batalhão de Polícia Militar recupera motocicleta com restrição de furto, roubo durante blitz em Itanhaçu. Isso foi na noite do último domingo, dia 31, né? Os policiais militares do pelotão aí de Itanhaçu, né? Da 4ª Companhia, 24º Batalhão, durante a execução da Operação Árpia, recuperaram aí uma motocicleta CG 160 Fan de cor prata com restrição de furto, roubo durante uma blitz no município de Itanhaçu. Ao efetuarem a consulta, né, aos dados do veículo, verificaram que o mesmo havia passado por adulterações nos sinais identificadores. O condutor, que não apresentou qualquer documentação que comprovasse a posse legal do veículo, foi apresentado à Delegacia Territorial de Brumado, onde foi flagranteado. O veículo recuperado está registrado em Brasília, Distrito Federal, e também foi apresentado na delegacia para adoção das medidas cabíveis. E este é o 12º veículo recuperado na área da 4ª Companhia desde o início de 2025, ou seja, a 4ª Companhia responsável lá em Itanhaçu, né? Em Itanhaçu, isso mesmo, né? A 4ª Companhia do 24º Batalhão, e então 12º veículo, ou seja, 12 veículos recuperados. É muito veículo somente nesse início de ano, hein? Lembrando que agora que a gente está aí no mês de setembro, né? Sem contar que não só na área do 24º Batalhão, né? Mas também aí em diversas áreas, a 94ª CIPM, né? 78º Companhia Independente, também diversas ações aí que estão recuperando veículos. Não é só isso não, tem aí 77ª, 78ª, 92ª lá em Conquista e Barra do Choça, temos a 80ª aí também, né, com sede lá em Cândido Sales, a 79ª aí de Poções, a 4ª aqui de Macaúbas, 46ª em Livramento, 17ª em Guanambi, toda a região aí realmente jogando duro, 19º lá em Jequié, é a região toda aí com um policiamento reforçado. Agora, claro, dessas todas aí eu preciso destacar, não só por ser rodoviária, mas também porque de dezembro para cá eu venho fazendo um trabalho excelentíssimo nessa questão de recuperação de veículos, na minha opinião, a CIPRV de Brumado. Tá realmente assim um trabalho estrondoso, viu? Olha, Caetité registra série de roubos e furtos de motocicletas, hein? O município de Caetité, no sudoeste da Bahia, enfrenta uma sequência de roubos e furtos de motocicletas que tem preocupado moradores e autoridades. Apesar das ocorrências registradas oficialmente, a polícia acredita que o número real de casos seja maior devido à subnotificação. O comandante da 94ª Companhia Independente de Polícia Militar, o tenente-coronel José Roberto Soares, afirmou que o serviço de inteligência da unidade vem trabalhando
trabalhando em conjunto com outros setores para identificar e prender os envolvidos. Segundo o oficial, há indícios de que muitos crimes registrados em Caetité são praticados por criminosos vindos de municípios vizinhos, o que tem motivado ações integradas da investigação. Na última quinta-feira, 3 motocicletas foram levadas na cidade. Uma delas foi roubada em um assalto à mão armada, na qual criminosos usaram um facão para ameaçar a vítima. Outras 2 foram furtadas em frente a residências dos proprietários. Dos 3 casos, apenas 2 foram comunicados à polícia. O terceiro não gerou boletim de ocorrência, pois o veículo estava sob alienação fiduciária, né? E o dono optou por não divulgar o crime apenas nas redes sociais. Aliás, optou por divulgar os crimes apenas aí na rede social. De acordo com a Polícia Civil, a falta de registro formal é comum em situações em que os veículos possuem restrições ou quando os proprietários temem complicações legais. Essa prática compromete aí o planejamento da segurança pública. Sem o boletim de ocorrência, não há como gerar estatísticas e, consequentemente, destinar mais efetivo e recursos de investigação na nossa região. Fecha aspas, explicou aí, né, uma fonte da Polícia Civil. E isso vale para todos os municípios, né? Se você não registra o boletim de ocorrência, aí você não vai ter um mapeamento da segurança pública. Em 2015, eu estava em São Paulo, e naquela ocasião eu passei por um curso, né, sobre fiscal de loja, de piso, e o rapaz especialista de segurança questionou: se vocês estiverem na rua e tiverem o celular furtado e o meliante desistir ali, de repente se arrepender e devolver o celular para vocês registram o boletim de ocorrência ou não? E quase 90% da sala disse que não registraria, apenas acredito que eu e mais uns 2 disse que registraria sim. E aí ele detalhou naquela ocasião, eu até já imaginava que ele fosse falar isso, e foi dito e feito. Ele falou: olha, tem que registrar porque a polícia mapeia essa área de crime, esses locais onde tem maior indícios de crimes, justamente para fortalecer a segurança na localidade. Então é importante que as pessoas registrem os boletins de ocorrência em casos de furto, de roubo, entre outras coisas, mesmo que tenha aí, mas eu já sei onde tá, vou ter o bem reavido, isso ou aquilo outro, não importa, faça um registro do boletim mesmo assim, é muito importante, viu? Agora, Luiz, algo interessante, né, que eu acho que a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia deveria rever, é a questão do boletim de ocorrência online. Você sabe, né? Delegacia Virtual da Polícia Civil. Não, já fiz. Eu também. Numa ocasião, numa situação aqui em Brumado, eu acabei indo para a delegacia, como estava muito cheia, estava tendo muita ocorrência, eu falei: não, vou fazer em casa, vou fazer o boletim de online. Mas só que é o seguinte, eu fiz o boletim, tudo bem, foi registrado, tirei uma cópia, né, salvei, mas assim, a Secretaria de Segurança Pública, ela não te responde, por exemplo: olha, recebemos seu boletim, né, seu boletim de ocorrência está aqui, por exemplo, responder eletronicamente, assinado eletronicamente, porque o boletim de ocorrência que eu fiz, por exemplo, online, ele não foi assinado eletronicamente, ou seja, eu imprimi o documento sem a assinatura de uma autoridade policial. Então, assim, o sistema, ele não te responde nem com uma assinatura e nem te dá uma informação que esse documento foi aceito, né, pela Secretaria de Segurança Pública. Então, assim, eu acho que deveria ter mais uma atenção nessa situação, porque se tiver esse atendimento, né, aperfeiçoado, eu tenho certeza que muitas pessoas vão preferir fazer a ocorrência online do que você fazer fisicamente. Ô Luciano, eu utilizei a Delegacia Virtual da Polícia Civil por 2 vezes, e nas 2 vezes que eu utilizei, demorou realmente para ter uma resposta formal, mas geralmente havia assinatura assim do delegado de plantão responsável. Demorava durante 5, 4 dias, 3 dias, mas tinha assinatura e eles confirmavam: olha, recebemos a sua denúncia e foi protocolada, assinada pelo delegado fulano de tal. Né? Tô aguardando até hoje, viu? Aí não tem como, aí fica parecendo que dá a entender que a sua denúncia foi perdida, né? Ou seja, não teve serventia nenhuma, então não pode acontecer isso realmente como você está falando. No meu caso, houve assinatura. Agora, eu acho demorado, porque você registrar o boletim, em vez de já ser virtual ali, já ver a assinatura de imediato, não. Ele vai primeiro demorar um tempinho para depois o delegado ir assinar e escanear novamente para poder recolocar no sistema. Parece que é isso que acontece. Aí demora, realmente perde muito tempo. Aí não dá, né? Olha, vamos continuar por aqui. A gente fala o seguinte, gente: Bahia anuncia a construção de 3.400 casas, né? Em 57 municípios do interior. Isso é do Minha Casa Minha Vida, né?
Olha, o governador da Bahia anunciou nesta segunda-feira a construção de 3.400 novas casas em 57 municípios do interior do estado por meio do programa Minha Casa Minha Vida. O investimento ultrapassa 300 milhões de reais e foi oficializado em parceria com o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal. O ato contou com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e autoriza o início imediato das obras que também devem gerar empregos e movimentar a economia local. As moradias serão distribuídas entre os municípios, né? Vamos lá, conferir esses municípios, viu? América Dourada receberá 95, Andorinha 33, Banzaê 78, Belmonte 15, Biritinga 50, Bom Jesus da Lapa 47, 50 em Bonito, 24 em Botuporã, Brotas de Macaúba 48, Baurarema 14, Buritirama 47, Caetité 57, Cafarnaum 37, Canarana 106, Canavieiras 100, sendo 50 urbana e 50 rural. Capim Grosso também terá 50, 29 irão para Caraíbas, 33 para Central, 150 para Euclides da Cunha, 81 em Fátima, 50 em Filadélfia, 52 moradias em Glória, Guanabi ficará com 27, Heliópolis 48, Ibititá 86, Ibotirama 50, Itacaré 25, Itaguaçu da Bahia 129, Itapebi 32, Ituaçu 30, Jaguari 34, Jussara 48, Lapão 39, Maikinique 50, Malhada 134, Mansidão 37, Maraú tem 32, 39 serão para Morro do Chapéu, Muquém do São Francisco ficará com 46, Mulugu do Morro 137, Paratinga 41, Parapiranga com 41 também, ainda em Planalto 47, Retirolândia 47, 136 vão para Riacho de Santana, né? 43 para Ribeira do Pombal, 51 vão para Rio de Contas, 100 para Rui Barbosa, Santa Terezinha, né? 40, São Gabriel 40 também, São José da Vitória 37, São Sebastião do Passé com 10, 50 para Ceabra, 100 para Serra Preta e 89 para Tanhaçu. Então tá aí, todos esses municípios serão contemplados com essa quantidade que a gente citou aqui de moradias aí do programa Minha Casa Minha Vida, né? Anunciada ontem aí pelo governador Jerônimo, pelo governo federal e também aí pelo ministro da Casa Civil, o Rui Costa, toda a equipe do governo federal ontem na Bahia, trazendo aí esse anúncio, hein? Agora tem uma coisa aí que muita gente ainda não sabe. Diga. Por exemplo, eu não sei se no Minha Casa Minha Vida urbano vai acontecer isso, mas no rural, no Minha Casa Minha Vida, que são as residências que são construídas na zona rural, se você tiver dívida ativa, por exemplo, com empréstimo do Banco do Brasil ou no Banco do Nordeste, você não consegue adquirir a casa. É uma regra, eu falo isso porque essa semana eu conversei com um técnico que participou de uma reunião em Vitória da Conquista, ele inclusive representando uma associação aqui de Brumado, ele foi até Vitória da Conquista, né, participar de um evento lá, a qual estava mostrando como funciona todo o processo para inscrever as pessoas da zona rural para receber esse projeto, e lá foi dito, se algum representante, inclusive da associação, por exemplo, eu tenho uma associação, vou dar um exemplo, associação aqui do Campo Formoso, aí se algum membro ali da diretoria tiver dívida ativa na União, ou seja, se ele fez algum empréstimo ali no Banco do Nordeste ou no Banco do Brasil, não consegue cadastrar aquela comunidade ali no Minha Casa Minha Vida na área rural. Você, meu amigo, você estraga prazer, viu? Pela realidade, tu sai de problema. As pessoas depois vão cadastrar, né, e vão correr atrás, vai dizer, eu não consegui. Então a gente tem que trazer a realidade para as pessoas. Agora sim, se você quitar o débito, aí sim você consegue cadastrar. Mas enquanto tiver dívida ativa na União, não consegue. Olha, vamos no nosso WhatsApp rapidinho aqui, ver participação, né? Conferir as participações aqui dos nossos ouvintes, né? Temos aqui o seguinte, boa tarde, né? Estamos na escuta, tô ligada, a Nalva da Vila tá aí em Brumado, diz que já tá ligada, né? Valeu, Nalva, abraço pra você, né? Deixa eu ver um áudio aqui também da dona Maria Dalva. Boa tarde, Luiz Brito. Boa tarde, Luciane. Quem tinha que ganhar uma casa dessa aí era eu, que eu moro aqui em Riba do Morro, doida pra descer pra estrada, lá na beira da estrada, e não consigo, porque eu não tenho dinheiro pra construir uma casa. Pra mim aqui o maior sofrimento do mundo, o povo de primeiro fazia a casa em Riba dos Morros. Uma casa dessa deveria apanhar meu nome, pra mim fazer minha casinha na beira da estrada, que eu não tenho condições. Valeu, Luiz Brito, valeu, Luciano, uma boa tarde para vocês, de paz, saúde e felicidade, e para todos nós. Eu nunca fiz empréstimo, eu não devo pro banco nem nada, nunca fiz um empréstimo.
Não paga a pena fazer empréstimo de um salário só. Ia dava aqui da baixinha. Então tá aí, né? Tá aí a participação dela, dona Maria. Um abraço pra senhora, muito obrigado aí sempre, né? Pelo carinho, por estar acompanhando sempre aqui o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Luiz e ouvintes da Rádio Portal Sudoeste, né? Nós vamos receber aqui agora nos estúdios auxiliares na cidade de Brumado, né? O doutor Guilherme Bonfim, né? O advogado e também líder político aqui na cidade de Brumado. Doutor Guilherme, boa tarde, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Boa tarde, Luciano, boa tarde, Luiz Brito, um beijo especial aí a todos os ouvintes desse programa que é líder de audiência no seu horário. Como a gente sempre bate na tecla aqui, né? A sua passagem aqui pelo estúdio da Rádio Portal Sudoeste sempre é para trazer novidades, né? E aí, essa semana o senhor esteve lá em Salvador e muitas novidades surgindo por aí. Poderia trazer pra gente aí, né? Essas novidades aí juntamente com o deputado estadual Vitor Bonfim? É isso aí, o nosso deputado estadual Vitor Bonfim, mais uma vez atendendo de braços abertos o povo de Brumado através da nossa representação, e estivemos com pautas importantes, e todo mundo sabe da luta e da bandeira que o deputado Vitor Bonfim levantou pela questão da água aqui no nosso município. Todo mundo sabe dos avanços que nós tivemos aqui, foram diversas ligações, foram um volume de investimento muito grande de várias comunidades aí que, graças a Deus, hoje estão com água potável na sua torneira. E a gente mais uma vez esteve lá com essa luta, com esse empenho do deputado Vitor junto ao nosso governo do estado aí, para trazer novidades aí para os sistemas de água aí, e com resultados já positivos aí. Parabenizar o meu amigo e vereador Miro e todo o seu grupo político também aí lá, que lutou pelas melhorias lá na região de Espinheiro. Em breve vamos ter novidades aí também. Amanhã vamos ter novidade também junto com a vereadora suplente Terenilda. Enfim, pautas importantes também para outras regiões aí que em breve nós vamos adiantar para o povo da nossa cidade. Então a gente fica muito feliz, Luciano, de ver que as ações continuam chegando de verdade aqui no nosso município. Esse é o trabalho que o deputado Vitor Bonfim faz há muito tempo aqui, e eu tenho orgulho de que Brumado tenha essa representação, tenha de fato alguém que a gente possa contar. É o único deputado hoje que tem se dedicado aqui ao município de Brumado com essas ações que de verdade mudam a vida das pessoas, e Brumado merecia, e eu não tenho dúvida aí que nessa jornada dele para deputado federal a gente vai ganhar muito mais, porque a gente vai ter de fato alguém aqui no município que tenha esse direcionamento, que tenha essa relação, né? Não só familiar com o município, mas também a relação política, e a região aqui demanda, né, de ter um representante à altura do deputado Vitor Bonfim lá em Brasília, porque a gente sabe que os valores de recursos são infinitamente maiores, né? Você vê hoje um deputado estadual tem algo em torno de 7 milhões de emenda por ano, e um deputado federal aí tem quase, se for bem relacionado lá, se tiver dentro de uma conjuntura política aí, tem deputado federal aí que tem quase 60, 70 milhões de emenda por ano. Então 10 vezes, às vezes, mais do que um deputado estadual tem. Então, se o deputado Vitor Bonfim com seus 7 milhões já consegue fazer isso tudo, imagine esse homem lá em Brasília, o que é que Brumado vai crescer. Aí, meu amigo, você vai ter aí uma cidade transformada e bem desenvolvida, né? Porque hoje, né, a gente já tem aí a população agradecendo o asfalto, a água chegando, né? A educação, são diversas obras aí que o deputado estadual Vitor, né, trouxe para a cidade de Brumado, e são demandas daí na área rural também, diversas demandas que vem acontecendo. Imagine aí lá em Brasília batendo na porta do presidente. Pública, foi o deputado que mais destinou recursos para a segurança pública, corpo de bombeiro, enfim, reforma, que foi um pedido nosso também de 7 milhões aí do EMOBA, que o governador na visita que teve autorizou. Teve também o núcleo regional de saúde, a sede própria, mais de 2 milhões de reais. Então, assim, a gente já vê essa luta do deputado Vitor Bonfim, como eu disse, com os recursos de deputado estadual. Imagina lá como deputado federal, como vai ser bom para Brumado e toda a nossa região. Doutor Guilherme,
Nós falamos aí das demandas, né, do deputado estadual Vitor, também das suas demandas aí juntamente, né, com o deputado, mas eu sei que o senhor sempre está aí fiscalizando, né, as irregularidades no poder público, né, no setor público. E esta semana, né, parece que foi uma enxurrada aí de denúncias, né, e de irregularidades aqui na prefeitura de Brumado, né? Por exemplo, o senhor vem acompanhando aí a licitação de quase R$800 mil em diárias de hotel. Você poderia falar um pouco para a gente sobre esse assunto? Eu já tenho começado a tratar desse desgoverno do prefeito quando eu vi a má fé dele com o decreto de calamidade pública que ele, no início de sua gestão, fez, né? Um decreto que a gente sabe que foi utilizado justamente de cortina de corrupção para a corrupção. E o que a gente tem visto é isso, são manchetes e mais manchetes desse desgoverno aí, sempre com ações de privilegiar e direcionar a política ao invés de privilegiar a gestão. E sempre vem com uma desculpa esfarrapada, né? Você se lembra, Luciano, que há uns 2 ou 3 meses atrás ele iniciou uma obra na segunda-feira, publicou em suas redes sociais, né, lá na reforma da praça, que só fez até agora destruir o que já tinha, e a licitação dessa obra saiu 4 dias depois do início das obras. E aí depois ele veio com a desculpinha esfarrapada de que a empresa tinha feito uma doação. Como é que fez uma doação se começou antes e ele publicou o edital depois? Isso foi cortina de fumaça, porque já tinha um direcionamento e, coincidentemente, Luciano, a mesma empresa que começou a fazer essa obra na praça e que a licitação saiu depois, foi a empresa que ganhou irregularmente aquela licitação lá do Beco de Cléo Diniz. Então, todo mundo sabe que aquela empresa tem uma ligação forte com o vereador que fica aí pagando de falso moralista na Câmara segunda-feira aí, né? Gritando e batendo na mesa aí. Mas o interesse dele único é isso, é ganhar as obras da prefeitura para poder encher o bolso dele de dinheiro. Não está preocupado com o povo, não está preocupado com o bem-estar das pessoas, não. É só um interesse financeiro. Então, essa gestão está privilegiando isso, infelizmente. Então, são manchetes e mais manchetes negativas. Eu não tenho dúvida que esse erro só foi corrigido em função da fiscalização da oposição e da denúncia, porque ficou feio. Ficou feio e ia ser manchete mais uma vez no Brasil todo, um prefeito licitar R$800 mil em diárias aqui dentro do próprio município, com valores expressivos de valor diário fora de base. E essa correção não foi um erro material, porque uma coisa é você publicar uma licitação com um erro a mais de um zero, isso pode acontecer, ao invés de você ao digitar botar 800 mil, pode sair 8 milhões ou 80 mil por 800 mil, mas não é verdade, porque todo o processo estava montado para R$800 mil. Não vem tentar enganar o povo e dizer que foi um erro formal, não. Ia passar no tapetão isso aí, mas a oposição desse município está atenta, viu, denunciou, e aí estamos economizando aí R$720 mil para o povo da nossa cidade, graças à atuação da oposição. Parabenizar o vereador Maguinho, parabenizar o vereador Miro, parabenizar o vereador Garrincha, que estão sempre atentos aí a esses desgovernos, esses desmandos que estão acontecendo na prefeitura de Brumado. Inclusive foi manchete, sim, viu? Foi manchete, né? O Bahia Notícia até publicou aí, colocou até como gafe, mas não foi gafe não, né? Como o senhor falou, queriam passar mesmo aí como se fosse um rolo compressor, mas se não fosse a denúncia da oposição aí, né? Eles não teriam voltado atrás. Olha, outro assunto, doutor Guilherme, diz respeito aí aos profissionais da educação. Eu fico até abismado porque esta administração, no início aí do seu mandato, né, ela simplesmente argumentou que valorizaria cada vez mais os profissionais da educação. Inclusive, houve a escolha de uma professora para a secretária municipal de educação, enfim. Mas o que a gente vem acompanhando aí, né, é que os profissionais da educação estão cada vez mais, né, sendo abandonados por essa atual gestão. E acabou de sair, né, dia 1º agora, né, um ofício aí circular
onde os profissionais da educação não terão mais direito do café da manhã e o almoço nas escolas. Luciano, e o pior não é isso. Se fosse só isso, tudo bem, a gente readequar, ver um novo modelo, mas isso é grave, mas é grave que ele não está pagando o salário, Luciano. Ontem mesmo começou uma greve aí, né? Os monitores não estão recebendo. Prefeito, deixe de palhaçada, de ficar o tempo todo parecendo um menino pequeno que nunca viu as coisas e quando vê se lambuza, e vai tomar conta da gestão do seu município. O senhor não precisa não, e o seu salário não está atrasando nenhum dia não, e é grande o valor do seu salário. Agora as pessoas que vivem com o salário mínimo aí como monitor não estão recebendo, estão ameaçando greve, e é uma cadeia, né, sucessiva de retaliação. Bastou a professora fazer uma crítica e ele agora está punindo, quer dizer, está fazendo a gestão com chicote, está punindo os professores, os monitores, porque a presidente da PLB fez uma crítica à má gestão da educação no nosso município, que está todo mundo vendo. Eu recebi relatos de banho, Luciano, que ele está entregando fralda que parece saco plástico, que não tem nem uma camada de absorção, que está dando alergia nas crianças, e que o valor da fralda licitada nesse ano é mais caro do que no ano anterior, e entregando um produto de pior qualidade. Quer dizer, é um desgoverno em todo sentido, não está tendo sensibilidade nenhuma. Prefeito, esse dinheiro que a oposição fez o senhor economizar aí, os 720 mil reais, por favor, compre fraldas de melhor qualidade, por favor, pague o salário das pessoas. As pessoas precisam, vivem do salário, não é igual você não, que vive de outras rendas, não, prefeito, mas o seu salário está caindo na conta. E aí, Luciano, hoje é capaz de sair outra fake news aí contra o nosso grupo político, porque toda vez que a gente vem e faz uma crítica, toda vez que alguém faz uma crítica a essa gestão, o gabinete do ódio trabalha para poder tentar sujar a imagem das pessoas, vinculando a coisas inexistentes. É sempre assim, é a gestão do gabinete do ódio. Ele tem pago na folha de funcionários aí uma série de Instagrams, uma série de sites que servem só para poder macular a imagem das pessoas. Todo mundo que faz crítica à gestão, eles criam fake news, criam, como eles fizeram com a professora, a quem eu prestei a minha solidariedade. Foi só a professora falar a verdade e criticar o modelo de gestão da educação que a prefeitura, o gabinete do ódio, começou a difundir fake news e a manchar a imagem da professora. Então, essa gestão, infelizmente, está vivendo só para poder atender a um restrito grupo político, a uma panelinha de amiguinhos que tem empresa na prefeitura, de vereadores que tem empresa na prefeitura, e de uma gestão que só coça para si, só para se beneficiar o tempo todo. O senhor trouxe aí a informação, né, a denúncia de uma mãe falando das fraldas, né, da má qualidade das fraldas, e ela também fala aqui de uma denúncia com relação aos monitores, né, que acompanham crianças especiais. A gente recebeu essa denúncia, né, esse áudio aqui no jornalismo da Rádio Portal ontem à tarde. A gente recebeu esse material e vamos reproduzir agora o áudio dessa mãe falando aí da qualidade das fraldas e também, né, da falta de monitores no transporte escolar. Rapaz, uma coisa também que eu tô indignada, porque minha filha é especial, ela é cadeirante, e na gestão de Eduardo nunca atrasou um dia, né, a fralda dela que a prefeitura fornece, e em fevereiro essas fraldas atrasou mais de um mês, e quando eu fui pegar, deram uma fralda que é puro plástico, e a minha filha tem alergia. Eu tenho relatórios que falam que ela só pode usar personal, o Baby-Sec, e já tem uns 2 meses já que estão dando essa fralda. Minha filha ficou até com as bolhas e eu tô tendo que comprar a fralda dela, mas amanhã eu vou estar pegando um relatório com a médica, que aí eu vou dar uma entrada no Ministério Público, porque eu quero saber para onde está indo essa verba, né? Porque até para mim dar para outra pessoa, eu não tenho coragem de dar essa fralda que a prefeitura deu, que eu tenho vergonha de dar uma fralda dessa para outra pessoa.
Tá aí o relato, né, dessa mãe. Ela também tem um áudio aqui que ela fala sobre a questão da falta de acompanhantes, né, de monitores aí para acompanhar a filha dela, que é especial no transporte escolar. É um absurdo, assim, a gente tem visto diversas reclamações. Foi o que a professora da PLB, a representante da professora disse, foi uma gestão que prometeu acolher, prometeu ouvir, prometeu resolver os problemas, e como você está vendo aí, tá pior do que antes, né? Então, assim, a gente não consegue entender, os recursos aumentaram, a arrecadação aumentou, ele diz que tem dinheiro, e por que não tá cuidando do essencial, do básico? Fica o tempo todo fingindo que tá tudo bem. Eu disse na minha última entrevista aqui, parece que a gente tá morando na Suíça e não em Brumado. Agora, o prefeito só pode ser surdo, porque não está ouvindo o clamor das ruas, as pessoas reclamando o tempo todo, as crianças estão reclamando de tudo nas escolas, os pais têm me encontrado na rua e têm dito: Guilherme, meus filhos não estão querendo mais ir para a escola, a merenda tá horrível, o atendimento tá horrível, não falta produto de limpeza, tá faltando tudo. Mas, Luciano, as notas estão sendo emitidas, as faturas dos empresários ricos estão sendo pagas sem atrasar. Agora, o serviço não chega lá na ponta, e quem está prestando o serviço, quem precisa de sobreviver, não está recebendo salário. Agora, os amigos do prefeito, os aliados políticos, não atrasa um dia a fatura, Luciano, chega e paga no mesmo dia, é impressionante. Tem serviço que até nem medido foi e já é pago, mas quem está precisando do serviço, o aluno, o professor, os pais, ninguém está recebendo o serviço como deveria, não. A conta está sendo paga, infelizmente, só para uma panelinha aqui no nosso município. Doutor Guilherme, rapaz, a situação também não está muito boa aí para a saúde, né, do nosso município. Essa semana, a gente conversando aí com algumas pessoas, né, e a gente ficou sabendo aí que o tomógrafo de Brumado não está funcionando, o LACEN faltando material, enfim, são diversas situações na área da saúde, né, que a população está sofrendo. Inclusive tem pessoas que está tirando aí, né, o pouquinho que recebe do salário para pagar exames particulares, porque Brumado deixou de atender demandas aí simples que antes, no passado, você tinha. Luciano, o bem maior que nós temos é a nossa vida, né? O nosso tempo e a nossa vida. E a gente, infelizmente, pessoas estão morrendo aqui no nosso município em função desse descaso que essa gestão está tendo com a saúde. A gestão anterior, Luciano, gastava mais de 30% do orçamento com a saúde, e a gente estava vivendo uma situação muito difícil na saúde. Essa gestão está brincando com a vida das pessoas, está fazendo politicagem com saúde. A gente tem visto um total despreparo da gestão. Eu não sei por que ainda estão mantendo esse secretário de saúde, com todo o caos que essa cidade está vivendo na saúde. É um caos, Luciano, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sem o devido atendimento, tá de verdade uma brincadeira de mau gosto, porque errar na infraestrutura, errar no esporte, errar na cultura, são situações que a médio prazo você tem como corrigir, mas a saúde não dá para brincar, não dá para ficar fazendo teste, não dá para poder ficar tratando o nosso município da forma que está. Inclusive hoje o Ministério Público fez uma intervenção aí mandando exonerar uma parente do secretário. Quer dizer, é desse jeito que vai se fazer saúde, privilegiando e dando direcionamentos para familiares? É isso que está acontecendo. Por que não está boa a saúde? Porque ao invés de estar de fato cuidando de contratar pessoas que têm bom perfil, que podem desenvolver o nosso município, não. Trataram só de perseguir, de pegar pessoas, de tirar de lugar, de botar para outro, de pegar os profissionais que tinham boa capacidade e colocar em áreas distantes do município. Para quê? Só para prejudicar, só para punir. E o que a gente tem visto é isso, é um desgoverno. E volta a dizer, os vereadores da base do prefeito ficam afirmando o tempo todo que está tudo muito bem, sendo que a gente sabe que não está, sendo que a gente sabe que não é essa a realidade do nosso município. Vivem tentando, aquela máxima, né, de uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Não, nos dias de hoje isso não acontece mais. Talvez no tempo que as pessoas não tinham acesso à informação, isso poderia servir, e quem orienta o prefeito da política são da velha política e acham que vão
poder enganar o povo. Mas o que a gente tem visto, Luciano, são esses relatos aí o tempo todo. É as pessoas não alimentando direito à regulação, é as pessoas com falta de atendimento e os médicos e os profissionais que estão aí sem poder exercer direito de trabalho porque não tem os itens, não tem soro, não tem remédio, não tem equipamento para fazer os exames, não tem os exames. Então, assim, é um total descaso. Prefeito, bota o secretário para fora e bota outra pessoa para poder ver se o senhor consegue cuidar das pessoas do nosso município. Chega, não dá mais. O secretário, ao invés de trabalhar, tá preocupado em nomear parente para trabalhar lá. Não tem lógica isso. É por isso que tá esse caos na saúde. Eu volto a dizer, prefeito, pare de fazer dancinha, pare de fazer palminha na rede social, senta a bunda na cadeira na gestão e vá tomar conta da prefeitura. As pessoas estão morrendo, as pessoas dependem da sua boa gestão para ter um bom atendimento na saúde, depende do senhor. Para com isso. Até quando? Tenha sensibilidade. Não dá. A quantidade de relatos que eu tenho recebido aqui é impressionante. Todo mundo vem nas minhas redes sociais aqui para dizer, olha, meu parente deu crise, foi para lá para o hospital, não tinha atendimento, não teve o exame certo. Não dá para poder fazer saúde desse jeito, Luciano. E olha que o governo do estado, o deputado Vitor, tem tentado ajudar o município aqui. O governador teve aqui, ofereceu as reformas do PSF, tá vindo investimento e mesmo assim a gestão não se ajuda. Não dá. Tá demais. E como eu disse, né? Atingindo o bem maior, que é a nossa vida, é a vida do nosso povo. Inclusive, eu estou com essa recomendação do Ministério Público aqui, né? Estou com ela em mãos. Além desta funcionária, né? Outras nomeações também terão que o prefeito vai ter que exatamente exonerar. O nepotismo e outras situações aí, é bom o prefeito já se antecipar e já ir cuidando disso, porque não dá para fazer gestão de saúde com nepotismo, não dá para privilegiar. Tem vários outros casos aí, viu, Luciano? Eu tenho visto aí gente que trabalha na prefeitura e que o pai faz em contrato emergencial, tá assim, um verdadeiro descaso mesmo com o dinheiro público. Parece que ele tá mexendo com os negócios da família dele, né? Os negócios escusos da família dele, tá tratando a prefeitura do mesmo jeito. Eu recebi aqui também, doutor Guilherme, um comunicado, né, dos monitores. Comunicado importante. Informamos que as monitoras do transporte escolar entrarão em paralisação a partir do dia 1º, ou seja, foi ontem, em razão da falta de pagamento. A paralisação será mantida até que a situação seja regularizada. Atenciosamente, monitoras do transporte escolar. Por que essas monitoras estão sem receber? Não há uma empresa contratada, né, para fazer a gestão do transporte escolar em Brumado? Existe, está recebendo todos os meses, mas ninguém sabe para onde tá indo o dinheiro. Talvez está indo lá para o Maranhão, ninguém sabe, né? Então, para aqui, para Brumado, não está ficando o dinheiro. O dinheiro vai para Vitória da Conquista, que é onde o dono da empresa mora, e as pessoas que estão aqui executando o serviço ficam aí. E Luciano, e não parou 100% porque foram ameaçadas. Entraram no circuito aí ligando, quem não for a gente vai botar para fora, e tem muita gente que está sem receber, mas que está naquela expectativa de se normalizar isso um dia e manter o emprego. Então estão com medo, né? A gestão do chicote, da ameaça, e as pessoas não podem nem reivindicar o básico, que é ter o salário. Todo mundo trabalha para no final do mês receber o salário. E gestão pública, aliás, o empregado não tem que ficar sujeito a boa ou má eficiência da gestão, tem que receber, né? Aí manda o dinheiro lá para fora do município, contrata uma empresa que ninguém sabe quem é o dono, quem é que não vive o dia a dia da cidade. A gestão que dizia que ia cuidar de Brumado, que Brumado em primeiro lugar, os contratos é tudo de fora. A merenda escolar é lá de Jiquié, o outro é não vive o dia a dia da cidade. Então como é que vai resolver o problema? Como é que vai cuidar das pessoas daqui? Então acontece esse tipo de coisa aí. É crise em todos os setores e principalmente nos setores mais importantes, como eu disse, que é saúde e educação. Falando em oportunidade para empresas de Brumado, né? Porque o senhor trouxe aí que a maioria das empresas contratadas são de fora. Tem aqui um pedido aqui, Maísa William. Boa tarde, gostaria de perguntar ao prefeito cadê as fardas que até hoje não chegou e nem deixou as costureiras fazer as fardas. Do Clemente Gomes, por exemplo, só faltam 3 meses para acabar as aulas e nada de farda e tá acabando o ano já. É assim, é a gestão da fake news, da mentira.
é a gestão do gabinete do ódio. Foi a primeira coisa que eu acho que ele anunciou, foi essas fardas lá no mês de janeiro. Vai dar farda para todos os alunos, não sei o quê. Pereira, eu soube que compraram e a empresa chegou aqui sem licitação, sem nada, botou num galpão essas fardas e não entregou as fardas, ninguém sabe o que. É capaz da nota já ter sido paga, da empresa já ter recebido o dinheiro e ter sumido com o dinheiro e com as fardas, porque onde eu vou são esse tipo de relato aí. Foi igual fizeram com o carnaval. Vou fazer o carnaval. O governo do estado abriu o edital, o município poderia ter pegado os recursos para fazer o carnaval, mas no que vem ele vai querer fazer. Na eleição, vai querer dizer que vai fazer o carnaval aqui de Brumado de novo, né? Então, essa gestão é a gestão da fake news, é a gestão do ódio, é a gestão de perseguir, de ao invés de estar atrás de resolver os problemas, fica com picuinha o tempo todo, perseguindo as pessoas, indo atrás das pessoas para ameaçar. Eu soube também, Luciano, que tá um caos, quem quer construir e empreender aqui no nosso município. O prefeito manda alguém, se não era do lado político dele, vai lá atrás para poder caçar alvará, para poder criar obstáculo e depois manda alguém lá para poder exigir valores, viu? Tá um caos isso aí também. Em breve aí eu vou trazer denúncias aí graves desse tipo de chantagem que o município tem feito aí, caçando alvará de quem está construindo. A pessoa já estava com alvará concedido já no meio da obra, vem do nada e caça o alvará das pessoas para poder chantagear. Denúncia grave, hein? Olha, vamos abrir agora a participação do nosso colega Luiz. Pode ficar à vontade, Luiz. Doutor Guilherme, boa tarde. Sempre uma satisfação estar falando com o senhor ao vivo aqui no Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Diversas irregularidades, diversas denúncias sérias também, inclusive do péssimo funcionamento da máquina pública. Eu gostaria de saber do senhor como que anda, se todas essas situações estão sendo apresentadas no TCM-BA, assim como também no Ministério Público, e quais, se já tem aí, a maioria delas, alguma decisão do Ministério Público da Bahia. Hoje saiu a do nepotismo aí, né, Luiz Brito? Determinando aí que seja exonerada lá a parente do secretário de saúde. Tem outras que também estão caminhando aí, o Ministério Público tem feito algumas recomendações. O Tribunal de Contas ainda não teve a oportunidade de analisar as contas, mas a única licitação que o município fez aí foi aquela fraudulenta em que a empresa juntou um atestado de capacidade técnica falso. A empresa é a de volta para o futuro, Luiz Brito. Ela tinha um atestado de capacidade técnica antes da existência dela. Você já viu isso, não? Só em filme mesmo, né? Na década de 90. Lembra aquele filme que o cara viajava no tempo? Foi o que essa empresa fez, Luiz. Ela fez uma obra em 2023, mas ela foi constituída em 2024, um ano antes. Então essa gestão é a gestão, de fato, é o desgoverno. Infelizmente, o que a gente tem visto é isso, né? Como ele mesmo diz, tem dinheiro de sobra. O município de Brumado é um município que arrecada muito bem. Pra você ter ideia, é um município que arrecada mais do que a cidade de Guanambi e tem 20 mil pessoas a menos, né? Guanambi tem quase 94 mil habitantes, Brumado tem tem mais de 74 mil, pouco mais de 74 mil, ou seja, Guanambi recebe mais ou menos o mesmo recurso para cuidar de 20 mil pessoas a mais. Então o problema aqui não é dinheiro, o problema é má gestão, o problema é o direcionamento que o prefeito está dando para a política, para privilegiar apenas os acordos financeiros que ele assumiu com a politicagem baixa e está se utilizando disso em todas as áreas, infelizmente. Vamos para a questão da imparcialidade, né, do INPE, se eu não me engano, que o senhor sempre comenta aqui, entre outras coisas, perseguição política e por aí vai. No caso do empreendedor, tendo essa dificuldade, né? No caso aí das pessoas, do dia a dia, enfim, por aí vai, caso porventura, porque acontece muito, né? Se não tiver apoiado aí o gestor eleito, entre outras coisas, acaba sofrendo com essa situação aí. Que conselho, o que o senhor tem de orientar aí para essas pessoas que podem estar sofrendo alguma coisa com relação a isso aí, algum tipo de retaliação? Exatamente, procurar os vereadores de oposição, Miro, Garrincha, Maguinho, procurar o Ministério Público, procurar a Defensoria Pública, enfim, os órgãos de controle que existem no nosso município, porque funciona. Não pense que o Brasil é terra sem lei, não. A gente vê
às vezes algumas ações demorarem, mas sempre acaba acontecendo, né? A justiça tarda, mas não falha. Eu acredito muito nisso, não só na justiça mundana, mas na justiça divina também. E a gente sabe que às vezes a gente tem determinadas ações que não são no tempo que a gente espera, mas eu acredito muito no tempo de Deus, e o que a gente tem visto é justamente já aquilo que a gente falava lá no mês de janeiro e fevereiro, quando eu comecei as minhas primeiras críticas à gestão, porque já estava vendo que não ia acontecer o que a gente queria para o nosso município, aquilo que eu dizia na campanha do despreparo do prefeito, a gente começou a ver nos primeiros atos dele, né? Infelizmente é uma gestão que não está preocupada de fato em melhorar a vida das pessoas, está preocupada só em enganar e vender aquilo que não consegue entregar, né? Eu volto a dizer, parece que, segundo a gestão do prefeito, as redes sociais, os Instagram que ele apoia aí, parece que a gente mora na Suíça, e na verdade não é isso que está acontecendo na nossa cidade. Ok, tá doutor. Até frio, né? Graças a Deus aí tivemos um inverninho gostoso, frio, mas não estamos na Suíça não. Os problemas daqui estão bem distantes da Suíça. Certinho, a gente agradece, por enquanto é só. Pois não, Luciano, diga aí. Inclusive, né, só para finalizar aqui com o doutor Guilherme, que a gente vai para o nosso break. Doutor Guilherme, parece não, né? Eu até estava acompanhando, saiu aí agora também, né? A tentativa de uma licitação para contratar aí uma agência de publicidade, né? E parece que outra agência já entrou com recurso, apontando algumas irregularidades também nessa contratação. É sempre assim, Luciano. Tudo que sai dessa equipe de licitação, já até trocaram o pregoeiro. Mas, prefeito, tá na hora de trocar de novo, viu? Além do secretário de saúde aí, já se programa para trocar novamente o pregoeiro aí, porque faz tanto erro, eu nunca vi errar tanto. Diz que publicou uma licitação que não estava, agora outra licitação cheia de vício, mas não é isso não, Luciano. É o direcionamento, é a intenção já de contratar a empresa de alguém que assessorou ele na campanha. Eu aposto com você que a empresa que vai ganhar o processo de licitação foram as mesmas empresas que ajudaram ele na campanha, que ele contratou para a campanha. Aposto com você, vai ser totalmente direcionado. A banca para escolher os critérios são todas vinculadas à prefeitura. Tem chance de não ser alguém que ele queira direcionar? É óbvio que vai ser direcionada. Ele está, mais uma vez, e com valores absurdos, viu? Aumentou e muito o valor de contratação de agência de publicidade. Volto a dizer, é o governo da fake news. Ele, ao invés de estar preocupado em investir, Luciano, na saúde, ao invés de estar pagando o salário de quem precisa, de quem presta o serviço. E outra coisa, viu? O lixo tá a mesma coisa aí. Continua atrasando o salário, as pessoas trabalham, não recebem, e a fatura chega todo mês, É uma empresa que prestava serviço e ficou sem certidão, e aí bota outra empresa, e já vamos para 8 meses concluídos aí, sem licitação ainda. Eu nunca vi isso. O prazo máximo de licitação de contrato emergencial é 6 meses, no máximo. Nós vamos para 8 meses aí de contrato emergencial. É brincadeira um negócio desse, Luciano? Tudo para pagar a conta da política. Você lembra aquele áudio que saiu na campanha, que o dono da empresa de lixo dizia: olha, eu tô doido pra poder Fabrício voltar aí, porque esse aí vai pagar os contratos pra gente aí. E o vereador ligou para ele pedindo recurso para comprar voto. E ele diz: rapaz, eu tô ruim aí porque os outros prefeitos não estão me pagando, mas Fabrício, quando ganhar, vai pagar caro aí pra gente fazer a politicagem, a gente ganhar dinheiro. O áudio que vazou na época do empresário, você lembra disso? Lembro, sim. Vazou em todos os grupos aí da nossa cidade, o empresário e o vereador conversando sobre o dinheiro para poder comprar voto, dizendo que ia dar feijoada para as pessoas votarem. Esse mesmo empresário foi filmado, aliás, ele se filmou em Caculé, né? Com propina, com dinheiro na mão. Esse mesmo empresário dizendo que ia dar dinheiro pro prefeito lá, parte do contrato. E o contrato daqui, Luciano, aumentou 50% a mais, sabia disso? O mesmo serviço que era prestado no passado está sendo feito aqui em Brumado, só que pagando 50% a mais. Alguém sabe o que foi que aumentou 50% do ano passado para esse ano aqui? Só o lixo de Brumado.
Agora, o que deixa a gente também acha estranho, doutor Guilherme, é que teve uma decisão aqui não sei se foi no Tanque Novo e tal, da Justiça Eleitoral, que aceitou justamente denúncias lá, né, contra um candidato que venceu a política justamente aí, utilizando, né, do seu poder econômico e tal, para poder comprar votos, entre outras coisas, e foi denunciado simplesmente através de áudios também das redes sociais. A Justiça Eleitoral aceitou essa denúncia, e que a gente não vê isso, infelizmente, em todas as cidades do nosso país, né? É raro a Justiça Eleitoral aceitar uma denúncia com áudios desse tipo aí, né? O caminho da Justiça Eleitoral hoje está sendo cada vez mais no sentido mesmo de aproveitar esse tipo de prova, Luiz. Entendi. A gente viu também essa semana o juiz lá caçando o prefeito de Serra do Ramalho, a AIGE aqui de Brumado, aquele abuso de poder também econômico que o prefeito fez aqui durante a eleição. Eu não tenho dúvidas também que a hora da justiça também vai chegar aqui no nosso município. Todo mundo sabe que essa teia de corrupção que ele montou aqui na prefeitura foi para poder irrigar a forma que ele fez a política suja no ano passado. Todo mundo sabe que a política dele foi a política da compra do voto, né? Foi a política do dinheiro, conforme esse próprio áudio do empresário aí vazou. Todo mundo sabe que a política dele, ele só tá novamente aplicando o que ele sabe fazer. Ele está tentando tirar recursos da prefeitura para poder tentar comprar voto na próxima eleição. A forma e o modus operandi dele é o mesmo. Muito bem, doutor Guilherme, gostaria de agradecer ao senhor, né, e a sua participação aqui mais uma vez no nosso portal Sudoeste Notícias, segunda edição, e pode ficar à vontade aí para os seus esclarecimentos finais. Eu que agradeço, Luiz, e quero deixar uma mensagem para o povo da nossa cidade, que conte sempre conosco, sempre com o nosso grupo político, sempre com os nossos vereadores de oposição lá, com o Maguinho, com o Miro, com o Garrincha, com os nossos vereadores suplentes também, que estão na nossa base de apoio, que eu não vou nominar todos, mas dizer que o gabinete do deputado Vitor Bonfim está sempre aberto também para as demandas da nossa cidade. A gente continua com essa atuação forte lá em Salvador, junto ao deputado, junto às secretarias do nosso estado, junto ao nosso governador Jerônimo Rodrigues, ao nosso presidente. O deputado esses dias esteve novamente com o ministro Rui Costa cobrando os investimentos aqui para a nossa cidade, as obras que o governo federal, através do nosso pedido, também na nossa cidade estão avançando, a UBS, a Minha Casa Minha Vida, e a gente fica muito feliz de continuar tendo essa boa parceria com o nosso governo, e é ainda o que está salvando o nosso município, são os investimentos que o governo do estado tem feito aqui. Se não fosse isso, Luiz, seria um caos completo. Então, o povo da nossa cidade pode ter certeza que a gente vai continuar aqui fiscalizando, que a gente vai continuar trabalhando para melhoria do nosso município. Ok, né? Então tá aí o doutor Guilherme Bonfim trazendo todas essas informações lá de Brumado. Vamos ao nosso WhatsApp, né? Pergunta aí as fardas que ele inventou de dar às crianças, tá saindo um ano e não fez essas fardas. Brumado também, né? Já até comentamos sobre isso aí, né, Luciano? Isso, falamos sobre a questão das fardas, nem até agora nada. Nada, pois é. Olha, temos o seguinte, deixa eu ver o que temos mais aqui no nosso WhatsApp. Luiz e Luciano, boa tarde, estou ouvindo vocês discutirem sobre o programa Minha Casa Minha Vida, né? E gostaria de compartilhar essa informação com a nossa cidade de Dom Basílio. No bairro Manuel Leite, recentemente houve um comunicado sobre construção de 20 casas para pessoas que se enquadram no programa. No entanto, aqui próximo à cidade, no bairro Manuel Leite, já existem algumas casas construídas há algum tempo e a situação é um pouco confusa. Veja algumas casas abertas com moradores, mas outras fechadas e abandonadas. Além disso, existem casas com modelos diferentes, o que me deixa sem entender a situação. Gostaria de saber qual o motivo, né, pelo qual essas casas não foram entregues às pessoas que precisam delas de forma uniforme, né, e organizada. O que está faltando para que essas casas sejam ocupadas por quem se enquadra no programa de forma justa e transparente? Boa pergunta. Inclusive, um dia questionei ao vivo aqui no programa se essas casas já haviam sido entregues, e teve um morador aí que me informou que sim, que foi entregue. Aí ele já está me relatando aqui que umas estão ocupadas, outras não,
que tem mudança de formato, entre outras coisas, também não consigo entender essa situação aí, né? O Luciano até comentou outro dia aqui sobre supostamente alguma eventual irregularidade, né, Luciano? Isso, porque algumas empresas às vezes vencem a licitação para a construção dessas casas, não constrói com os padrões que é exigido pelo governo federal, por exemplo, um tipo de madeira mais inferior, com as portas mais inferior, enfim, parte elétrica também totalmente inadequada aí com as normas de segurança, e aí essa obra fica embargada, né? O governo não pode entregar e a empresa também não faz a reforma, vai para a justiça e fica isso aí, né? Rolando na justiça. Temos o seguinte, boa tarde, Luiz e Luciano, né? Vocês falando aí da Minha Casa Minha Vida, né? Não falou em Dom Basílio, mas há um mês atrás o prefeito soltou uma nota nas redes sociais que Dom Basílio foi contemplado com 20 casas e vocês não falou Dom Basílio, né? Então será que é mentira? Não fale o meu nome. Rapaz, o que a gente teve aqui de informação da nossa pauta não citou Dom Basílio, né? Da assessoria do governo da Bahia não citou Dom Basílio. Os municípios foram aqueles lá que a gente já citou para vocês aí, junto com as vagas aí, as casas que estão prontas aí, que para serem iniciadas as construções são aquelas lá, né? A quantidade dos municípios foram aqueles que a gente citou anteriormente para vocês, tá bom? Mas estamos à disposição da prefeitura para esclarecer aqui realmente, né? Se houve aí o contemplamento aí do município e com quantas casas foram e quando está previsto para iniciar aí estas obras, tá bom? Vamos lá, boa tarde, gostaria de perguntar ao prefeito, cadê as fardas que até hoje não chegou, né? Nem nada, enfim, já trouxemos também essa daí que foi da escola Clemente Gomes, né? O Luciano já trouxe também aí, né? Toda essa situação, isso lá em Brumado, né? E temos aqui o seguinte, boa tarde, já trouxemos essa aqui, né? Olha, não divulgo meu nome, boa tarde, os motoristas de transporte também escolar estão há meses sem receber em Brumado. O Guilherme precisa também denunciar essa situação, né? Tem pais precisando, desesperado aí, o filho pedindo alimentos e não tem como comprar. Estão trabalhando também sem registro. Peça a ele para ver isso aí. Brumado tá um caos. Pais trabalhando e não recebem muito mais tempo sem receber do que mesmo os monitores. Manda aqui um ouvinte nosso aí de Brumado, Luciano. Muito bem, vamos encaminhar essa denúncia aí ao doutor Guilherme, né? Para que ele acompanhe também essa demanda aí, né? A falta de pagamento de salários dos motoristas e como ele colocou aí, alerta grave, hein? Muito grave. Trabalhando sem, né, o registro, né, na carteira de trabalho. Lamentável, viu? Médica é indiciada por falsidade ideológica após atuar sem registro de qualificação em Vitória da Conquista. Uma médica foi indiciada aí pela Polícia Civil após atuar sem registro de especialista na cidade de Vitória da Conquista. A médica, né, Mariane Costa atuava como psiquiatra e neuropediatra sem registro de qualificação como especialista. Segundo as informações da TV Sudoeste, a investigação começou após uma denúncia anônima nas redes sociais e na fachada da clínica onde atuava no bairro Brasil. A médica reforçava a informação de que era especialista em duas áreas. Apesar de possuir registro no Conselho Federal de Medicina, CRM, ela não possui o registro de qualificação de especialista, né, a RQE, que também é obrigatório. Ela estava confeccionando laudos como sendo uma psiquiatra e neuropediatra, porém sem ter habilitação, que depende de fazer uma residência médica de 3 anos. Provas, então, consegui o título, né? Aí o título, afirmou o delegado Paulo Henrique de Oliveira, responsável pelo caso. Segundo a polícia, pessoas que se consultaram com a médica e tentaram usar os laudos emitidos por ela para conseguir benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social tiveram os pedidos negados. Após a junção de depoimentos, informações técnicas e documentos, a polícia concluiu na última sexta-feira 29 que a médica cometeu o crime de propaganda enganosa, evidenciando por meio dos carimbos descrição na fachada da clínica e ainda postagens nas redes sociais. Ela também foi indiciada por falsidade ideológica e o Conselho Regional de Medicina abriu uma investigação, né? Abriu aí uma investigação CREMEB sobre o caso. A especialidade tem pré-requisitos para ser obtida, que é mediante a residência médica ou prova de título de especialista. Fora essas duas situações, o médico não pode divulgar que ele é um especialista, detalhou Luiz Cláudio Carvalho da delegacia do CREMEB. Em nota, a defesa da médica Mariane Costa afirmou que ela está devidamente inscrita no CREMEB e tem várias pós-graduações. Ih, rapaz. E aí, hein? Complicado, hein? Aí agora ela vai, né, responder aí na justiça, né? E a justiça é que vai julgar, né, e trazer aí
decisão final. A decisão final, né? Se houver. Olha, motorista de Brumado é preso em Ipiaú com caminhão roubado carregado com frango, hein, rapaz? O homem natural de Brumado foi preso na noite desta segunda-feira pela Polícia Militar de Ipiaú, após ser flagrado conduzindo um caminhão com restrição de roubo na rodovia BA 650. O veículo que transportava uma carga de frango havia sido roubado em Cruz das Almas. De acordo com a PM, o caminhão foi interceptado no momento em que entrava em Ipiaú. Durante a abordagem, os policiais identificaram que o veículo circulava com placas falsas sobre as originais. O motorista recebeu voz de prisão imediatamente e ainda, segundo informações, o suspeito possui antecedentes criminais por furto e roubo de veículos. A polícia declarou que entregaria o caminhão. Ele declarou à polícia, que entregaria o caminhão no município de Eunápolis. O veículo pertence aí a um supermercado localizado em Senhor do Bonfim. O proprietário já foi informado sobre a recuperação da carga. Tanto o caminhão quanto o motorista foram apresentados na delegacia de Ipiaú, onde o caso segue sob investigação. Pelo visto vai dar pano pra manga, né? Motorista de Brumado, motorista de Brumado tem passagens, o caminhão lá de Senhor do Bonfim, o mercado também, enfim, muita coisa por aí, viu? Tem muita coisa para investigar. Gente, prefeito e vice de Serra do Ramalho têm mandatos cassados por abuso de poder político. A Justiça Eleitoral cassou aí os mandatos do prefeito de Serra do Ramalho, Eli Carlos dos Anjos Santos, conhecido como Lica, do PSDB, e o vice-prefeito, do vice-prefeito José Haroldo Muniz dos Reis, PDT. A decisão assinada na segunda-feira, primeiro pelo juiz Moisés Argones Martins, da 71ª Zona Eleitoral, aponta suposto abuso de poder político e prática de conduta vedada a agente público durante as eleições de 2024. Além da cassação, o magistrado declarou os 2 políticos inelegíveis por 8 anos. O juiz também determinou comunicação à presidência da Câmara Municipal para adoção das providências cabíveis após o trânsito em julgado ou eventual confirmação da sentença em instância superior. A ação foi motivada por Juca da Costa Machado, do PT, candidato derrotado no pleito. Na denúncia, ele alegou que a gestão municipal realizou contratações temporárias e comissionadas em escala atípica no ano eleitoral, sem processo seletivo simplificado e sem comprovação de excepcional interesse público. Segundo Juca, em janeiro de 2024, a folha de pagamento de temporários somava 314 milhões 153 reais e 314 mil, né? 153 reais e 97 centavos. A partir de fevereiro, os gastos mais que triplicaram, ultrapassando R$1 milhão nos meses de junho, agosto e setembro. O aumento, conforme destacou aí o autor da ação, foi de 332,5% em comparação ao valor inicial. Na sentença, o juiz considerou que as contratações, portanto, afrontaram o artigo 37 da Constituição Federal, que exige concurso público para investidura em cargos de funções, salvo em casos de excepcionalidade devidamente justificados. A decisão ainda cabe recurso, como sempre, Como sempre. Então tá aí, Mas os mandatos foram cassados e agora esperar a decisão da instância superior também, Porque ele certamente vai recorrer e aí a decisão da instância superior é que vai prevalecer. Tá bom, gente? Tá bom? Isso não é novidade não, E não foi só Carianha não, viu? Foi só Carianha não, tô sabendo, daqui na região aqui, que teve de município que inflou a folha de pagamento aí nos meses de junho, julho, agosto, setembro, não tá escrito. Município aí 40%, 30%, Vamos encerrar por hoje, seu Luciano? Vamos encerrar, Vamos encerrar aqui essa terça-feira, aqui de muita informação, agradecendo a todos vocês. Amanhã eu retorno no primeira edição às 7 da manhã e em seguida no segunda edição. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Pessoal, grande abraço, muito obrigado pelo carinho, pela companhia, sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus, muito obrigado e até amanhã. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.